Imagine uma rodovia moderna, recém-construída, feita com materiais reciclados que brilham sob o sol, enquanto carros elétricos deslizam silenciosamente sobre sua superfície. Agora visualize uma cena contrastante. Uma antiga estrada de barro esburacada, cortada por cavalos e carroças, conectando pequenas vilas distantes. Essas duas imagens, tão distintas, têm algo em comum. Ambas são frutos da necessidade humana de conectar espaços e aproximar vidas. Ao longo da história, o asfalto emergiu como a solução que transformou essa necessidade em realidade. Hoje ele enfrenta um novo desafio: tornar-se uma ferramenta de progresso sustentável para garantir um futuro mais verde. O asfalto é mais do que apenas um material que cobre ruas e rodovias. Ele simboliza uma revolução silenciosa. Foi através dele que cidades cresceram, economias se expandiram e pessoas alcançaram lugares que antes pareciam impossíveis. Mas essa mesma revolução veio acompanhada de consequências. A exploração de recursos naturais para sua produção gerou impactos ambientais significativos. Hoje, estamos em um ponto de inflexão. É hora de usar as lições do passado para pavimentar um futuro que equilibre desenvolvimento e respeito ao planeta. Essa narrativa nos leva a uma reflexão profunda. Como algo tão essencial em nossas vidas pode ser reinventado? Como transformar uma solução do passado em uma revolução ecológica? Ao longo deste vídeo, exploraremos o papel do asfalto desde suas origens até as inovações que prometem redefinir sua existência. Descobriremos como o que começou como uma simples mistura de betume e pedra agora abraça plásticos reciclados, energia renovável e inteligência artificial. Enquanto percorremos essa jornada, veremos que as estradas não são apenas caminhos físicos. Elas conectam eras, ideias e soluções. Cada quilômetro é um testemunho do gênio humano, mas também um lembrete de nossa responsabilidade com as gerações futuras. Ao final, você entenderá como o futuro das estradas, literalmente, começa no passado. Assim como qualquer grande transformação tem suas raízes no passado, o asfalto também tem uma história fascinante a ser contada. Vamos voltar no tempo e descobrir como tudo começou. Voltamos milhares de anos na história, até a Mesopotâmia antiga, onde o betume, uma forma natural de asfalto, era utilizado para fins práticos e espirituais. Nas margens do rio Eufrates, o betume não apenas vedava barcos e construções, mas também conectava comunidades em um território repleto de desafios geográficos. Esse material, negro e viscoso, era uma solução engenhosa para os problemas da época, permitindo o transporte de mercadorias e o fortalecimento do comércio. A sua utilidade não parava por aí. Em rituais religiosos, simbolizava um elo entre o humano e o divino, uma ponte entre mundos. Com o passar dos séculos, o asfalto ganhou novos usos e significados. Na Babilônia, estradas pavimentadas com tijolos e betume permitiram a expansão de um dos maiores impérios da antiguidade. A famosa estrada processional, que conduzia ao portão de Estar, era mais do que uma via de transporte. Era uma declaração de poder e sofisticação. Já na Roma Antiga, a pavimentação de vias com pedras cuidadosamente ajustadas mostrou o compromisso dos romanos em conectar seu vasto território. Embora o asfalto não fosse o protagonista nessa época, ele começava a ser reconhecido como uma opção viável para pavimentação e impermeabilização. Cada etapa desse desenvolvimento pavimentava, literal e figurativamente, o caminho para as estradas modernas. Avançando para o século XIX, a Revolução Industrial trouxe inovações que transformaram o asfalto em um material indispensável. Foi nessa época que o químico escocês John Loudon McAdam revolucionou a construção de estradas ao desenvolver o macadame, um método que combinava cascalho compactado e betume para criar superfícies mais duráveis. Com o advento dos automóveis, o asfalto tornou-se essencial para acompanhar as demandas de tráfego crescente. Assim, nasceu a era das grandes rodovias, símbolos de modernidade e progresso econômico. Ao longo do século XX, a demanda por asfalto cresceu exponencialmente e, com ela, vieram os desafios ambientais.
A extração de petróleo, principal fonte de betume, tornou-se uma questão controversa. Os impactos ambientais, desde a emissão de gases de efeito estufa até o descarte inadequado de resíduos, colocaram o asfalto sob os holofotes. No entanto, também foi nessa época que as primeiras iniciativas sustentáveis começaram a surgir. Pesquisadores e engenheiros começaram a explorar alternativas, como a reciclagem de pavimentos antigos e o uso de materiais secundários. As sementes de uma revolução ecológica estavam sendo plantadas. Hoje, o asfalto está passando por uma transformação sem precedentes. Em laboratórios ao redor do mundo, cientistas estão desenvolvendo misturas que incorporam resíduos plásticos, borracha reciclada e até cinzas provenientes de biomassa. Esses avanços não apenas reduzem a dependência de petróleo, mas também diminuem a quantidade de resíduos que acabam em aterros sanitários. Ao mesmo tempo, tecnologias como o asfalto fotovoltaico, que gera energia a partir da luz solar, prometem tornar as estradas autossuficientes em energia. É um momento de inovação e esperança, em que a sustentabilidade deixa de ser uma meta distante e se torna uma realidade tangível. À medida que exploramos essas inovações, percebemos que as estradas são mais do que infraestrutura. Elas são símbolos de nossas aspirações e valores. No futuro, as rodovias poderão ser mais do que caminhos. Poderão ser fontes de energia, corredores ecológicos e exemplos de engenharia sustentável. Mas para que isso aconteça, é essencial que governos, empresas e cidadãos trabalhem juntos. A transição para um modelo sustentável exige investimentos, planejamento e, acima de tudo, um compromisso com as gerações futuras. Assim, concluímos nossa jornada com uma visão clara. O futuro das estradas começa no passado, mas é moldado pelas escolhas que fazemos hoje. Cada quilômetro de asfalto pode contar uma história de inovação, responsabilidade e conexão. Cabe a nós decidir como queremos que essa história continue.